A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que Deus abençoe as vossas vidas. Aqui quem fala é o presbítero irmão Vantuir, mais uma vez juntinho com você, para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados através dela. Para você que está chegando agora neste canal, um forte abraço, muito bem-vindo de todos do canal. Saiba que você agora faz parte de um círculo de oração poderosíssimo, do qual o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o cabeça. Quero agradecer a você, meu amado e querido irmão, que está nos acompanhando, que está, nos ajudando nesta honrosa missão de divulgar a santa palavra de Deus. Nós estamos aí na leitura do livro de Josué e hoje nós vamos ler o capítulo 14, né? Vai falar da divisão das terras, né, a oeste do Jordão. Foram estas as terras que os israelitas receberam por herança em Canaã, e que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes dos clãs das tribos dos israelitas repartiram entre eles. A divisão da herança foi decidida por sorteio entre as 9 tribos e meia, como o Senhor tinha ordenado. No meio de Moisés, pois Moisés já tinha dado herança às 2 tribos e meia a oeste do Jordão. Mas aos levitas não dera herança entre os demais. Os filhos de Josué foram as 2 tribos de Manassés e Efraim. Os levitas não receberam porção alguma da terra, receberam apenas cidades onde viver, com pastagens para o seu rebanho. Os israelitas dividiram a terra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Calebe recebe Hebrom. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do Quenezeu, Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades Barneia para espionar a terra, né? Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dai-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os anaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do Quenezeu, Jefoné. Pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor,
e o Senhor de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins. E a terra teve descanso da guerra. Amém, meu querido e amado irmão. Louvado é o nome do Senhor. Falarmos de Caleb é tomarmos para nós exemplos de vida. Enquanto muitos, enfraqueciam na fé, Caleb permanecia fiel à promessa que o Senhor lhe havia feito. E não colocou os obstáculos nem as dificuldades à frente da promessa de Deus, né? Várias semanas depois, os espiões retornaram e descreveram, quando eles foram lá espiar a terra. Algumas semanas depois eles voltaram, né, e retornaram e começaram a descrever o que tinha, né? Contudo, 10 deles, todos, com exceção de 2, Josué e Caleb, né, recusaram falar demais sobre homens gigantes e de fortalezas, né? E eles permaneceram fiéis à promessa. Caleb e Josué resgataram suas roupas em vigoroso protesto e imploraram ao povo que seguisse adiante com fé. Mas não conseguiram reverter a maré naquele dia. Os israelitas começaram, inclusive, a falar em executá-los. Ou seja, eram 2 contra muitos que ali estavam, né? Que Caleb e Josué estavam dedicados, estavam certos de que o Senhor estava com eles e sabiam que se o Senhor estava com eles, nada poderia impedi-los de conquistar aquela terra. Mas há um detalhe aí, meu amado irmão. Vocês viram na leitura, 40 anos depois é que Caleb recebe aquela terra por herança, né? Muitos conversam, falam com o Senhor, pedem a bênção do Senhor e acreditam muitas vezes que no outro dia tudo vai se resolver. E as coisas não são assim. Noé esperou mais de 100 anos, né? Noé havia escutado de Deus que iria acontecer um dilúvio e que Noé deveria construir aquela arca. E muitos anos se passaram. Josué, Noé foi zombado, foi escarnecido, até que um dia a promessa do Senhor se cumpriu. E quantos de nós, né? Quantos de nós acreditamos na promessa de Deus por um determinado tempo e depois desistimos porque muito tempo se passa e achamos que 1 ano, 2 anos, né, a promessa não se cumpre. O que aconteceu, com a nossa fé? Quando Deus diz que a nossa casa lhe serviria, quando Deus prometeu que abençoaria os nossos descendentes, e muitos de nós, em poucos meses, não vou falar nem anos, em poucos meses, acaba desistindo até dos próprios seus, achando que isso jamais vai acontecer. Começa a olhar para o problema. Às vezes vê aquele a quem amamos, filhos ou irmãos, ou esposas, em situações deploráveis, como vícios de drogas, de bebida, com problemas seríssimos, se envolvendo com religiões pagãs, com coisas erradas. E aí já passa lá na mente, no coração, não tem mais jeito. A promessa do Senhor não vai se cumprir. Como é que uma pessoa dessa aí vai se converter? Não tem mais jeito. Tá todo errado, tá tudo atravessado, não tem mais solução para essa pessoa. E acaba, colocando aquele momento, aquela dificuldade, como um obstáculo muito grande para que a promessa do Senhor se cumpra. Mas, quando Deus promete, meu amado,
Deus não é homem para mentir, né? E ele, querido amado irmão, se ele fez uma promessa, ele vai cumprir. Agora cabe a nós, né, abraçarmos a promessa. Quem herdou a terra, né, que essas terras pertenciam ali ao, aos povos grandes, fortes, né? Quem herdou aquela terra e ele teria que conquistá-la ainda, ele iria para a batalha para destruir o restante daquela nação que ali estava, aos 85 anos de idade, e se sentia forte o suficiente para cumprir a promessa que o Senhor havia sobre a vida dele. Ou seja, não era simplesmente entregue de mão beijada. Ele tinha ainda que ir à batalha e conquistar e tirar aqueles, aquele gigante, aquele povo dali, para que ele herdasse a terra que o Senhor lhe havia prometido. Porque ele sabia que o Senhor estava com ele. E quando o Senhor estava com ele, né, ele sabia que nada o impediria de conquistar aquela terra. E é assim, meus amados, né? O que é necessário para que a promessa se cumpra em nossas vidas? É ter a certeza de que Deus está comigo. E que aconteça o que acontecer, a promessa vai se cumprir. E o que eu devo fazer? Esperar de braços cruzados? Como exemplo de Caleb? Não. Ele foi à batalha. Como exemplo de Caleb, devemos ir à batalha. Mas, irmão, como que eu vou lutar contra isso? Irmãos, a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, mas contra principados e potestades. A luta do cristão é no joelho, é na oração, né? A gente tem que não desistir de orar por aqueles que a gente tanto almeja estar na presença do Senhor. Aqueles que tanto almejamos estar liberto dos vícios, das situações da vida, né? Caleb lutou fisicamente, batalhou fisicamente com aqueles gigantes para poder conquistar aquela terra. E nós lutamos espiritualmente para libertar, para desatar os laços de Satanás sobre a vida daqueles a quem amamos. E cada oração é um laço que vai desatando, né? Cada oração é uma investida para destruir mais uma parte do exército de Satanás. E assim, um dia, eu e você veremos a promessa se cumprir. Você tem alguém a qual você ama e quer essa pessoa liberta, seja dos vícios, seja do mundanismo, seja dos laços do inimigo? Você quer ver essa pessoa liberta? Então, tenha certeza, Deus está com você. E a promessa que a sua descendência serviria ao Senhor vai se cumprir. Mas para que ela se cumpra, você tem que se prontificar. Você tem que tomar posição. Você tem que tomar posse desta promessa e ir pegar suas armas espirituais, seu escudo da fé, capacete da salvação, a sandália, né, que conduz o evangelho da paz, a espada, que é a palavra de Deus, ir por joelho e batalhar para que essa pessoa seja liberta, ou você mesmo seja liberto das ciladas do inimigo, para que o processo e para que a batalha seja vencida. O mais, meus irmãos, nós já temos, que é Deus do nosso lado. Ele sempre esteve ao nosso lado. Agora, precisamos, sim, batalhar no mundo espiritual para conquistarmos, né,
conquistarmos aquilo que Deus nos ofereceu por promessa. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Eu vou parar por aqui para que não fique muito longo, tá? Que Deus abençoe a sua vida e nós vamos fazer a oração da fé.